Ei, papá! No período do Renascimento, a gente vai ter esse acontecimento que é importantíssimo para a história da Europa e para a história do mundo moderno e depois contemporâneo, que é a Reforma Protestante, que foi empenhada principalmente pelo Martinho Lutero. Então Lutero estudou teologia, acredito que na Prússia, Württemberg, hoje a Prússia é a Alemanha, mais ou menos, lá no século XVI. Então, em 1517, ele estava muito incomodado com a rigidez das regras da igreja e que muitas vezes o próprio clero, os próprios membros da igreja não seguiam essas regras. Então ele vai lá e afixa na porta da catedral de Württemberg as 95 teses contra a igreja. Imagina, era muita coisa que ele estava querendo reclamar, protestar. A gente sempre lembra, para dar como exemplo, a venda de indulgências. Indulgência é como se fosse perdão. Então, se tinha alguém poderoso, estava cometendo muito pecado, a igreja falava assim, olha, vou perdoar você, mas você vai me pagar uma quantia, vai me dar um terreno, vai me fazer um certo favor. Então, era um abuso do poder da própria classe do clero. E o próprio clero vivia no luxo, enquanto a maior parte da população muitas vezes estava na miséria. O Lutero se incomodou bastante e colocou na porta da igreja, da catedral de Württemberg, o texto com as 95 teses. Na imagem aqui ele está com um martelo, porque ele era comunista? Não, porque não tinha durex naquela época, e a igreja devia ser de uma maneira bem dura. Então ele estava pregando o papel onde ele escreveu as teses na igreja. Ele queria derrubar a igreja? Não, ele era um teólogo. Ele acreditava na igreja, só que ele achava que estava indo muito mal e era preciso reformar a igreja. Por isso que a gente tem uma reforma protestante. Quem estava protestando não queria acabar com a igreja, queria reformar a igreja. E aí o Papa se incomodou muito, esse cara está fazendo barulho, e ele teve que fugir, foi para a Saxônia, e lá ele traduz o Novo Testamento para o alemão. Isso é muito importante, porque a Bíblia até então só estava em latim, e a maior parte dos povos europeus não falava mais o latim. Em alguns lugares falava alemão, inglês, português antigo, espanhol antigo, italiano antigo, mas o latim quem falava era só os membros da igreja. A pessoa ia para uma missa no domingo e tinha que ouvir a missa inteira em latim sem entender o que estava escrito na Bíblia. Tinha que confiar no padre, confia no padre. O padre está traduzindo, mais uma vez, uma questão de autoridade. E uma vez que a Bíblia está traduzida para a língua que o povo fala, o povo pode ler e ter sua própria interpretação da Bíblia sem depender do padre, do papa, da instituição igreja. Então isso faz toda a diferença. A Bíblia vai ser traduzida, as pessoas vão poder ter sua própria interpretação da Bíblia, então não é autoridade, mas cada um pode conhecer as coisas. E uma série de rituais que a igreja tinha, a igreja católica, o Lutero falou, vamos simplificar, isso está muito luxuoso. Jesus Cristo era uma pessoa humilde, não estava pensando nessas mega construções com ouro e rituais. Ele queria a comunhão do ser humano com Deus. Então o Lutero faz uma doutrina própria e ele acaba sendo apoiado pela nobreza, porque a nobreza gostava de terra, porque terra é poder também, porque toda a produção vem da terra até aquele período, plantação, pecuária, daí por diante. E a nobreza começou a falar, pô, legal, a igreja tem muita terra, fica pegando nossas terras, e esse cara está falando que é para ser mais humilde. A nobreza da época achou positivo. E aí muitos povos foram aderindo à reforma protestante, o que levou a muitas guerras, a muitos extermínios, a noite de São Bartolomeu na França, guerras de religião. Então a gente sabe, vocês devem conhecer, que esse período aí do Renascimento é marcado por guerras de religião, por extermínio de pessoas com uma religião diferente. A gente tem isso até hoje, Quantas pessoas não vão exterminar terreiros aqui no Brasil? Se os caras brigavam entre cristãos, por que não vão brigar com religiões de outras matrizes?
Mas, enfim, existe uma grande popularização porque o povo se sente mais próximo da religião, mais próximo de seu Deus. E aí vai ter vertentes. Na Inglaterra eles desenvolvem o anglicismo, que é um tipo de protestantismo, uma igreja reformada. Na Suíça a gente tem o calvinismo, que é um tipo de protestantismo, uma igreja reformada. Essas religiões, elas se apoiam muito na tradução do Novo Testamento. Por isso que as igrejas protestantes, as igrejas reformadas, são igrejas evangélicas, porque o povo tem contato com o texto da Bíblia a partir do Novo Testamento, dos evangelhos e dos outros livros que vêm na sequência. Lá na Suíça, o João Calvino, que é um desses reformadores, a reforma dele é muito mais profunda do que a do Lutero inicialmente. Ele simplifica mais ainda os cultos, ele elimina a maior parte da hierarquia, onde se sustentava a autoridade da Igreja Católica, e ele diz: todos nós somos pastores, todos estamos próximos da salvação. Vocês não dependem de uma figura conduzindo vocês. A burguesia começou a gostar, não só a nobreza, como era no caso do Lutero, mas aqui também a burguesia. Por quê? Porque o Calvino dizia que a gente não sabe dizer quem vai ser salvo no juízo final. Quem sabe quem vai ser salvo é só Deus, que ele predestinou quem será salvo e quem não vai ser salvo. No entanto, existem sinais que a gente pode entender. Então lembra, né, os filósofos do Renascimento falavam: a natureza, a gente pode desvendar seus segredos. E o Calvino está falando: a gente pode desvendar os sinais de Deus. Quais sinais Deus diz que nós seremos salvos? O enriquecimento, o trabalho árduo. Então isso faz com que as pessoas que estão enriquecendo ou trabalhando pelo enriquecimento, os comerciantes, os burgueses, falam: poxa, eu quero essa religião. A Igreja Católica dizia que o lucro era pecado, e o Calvino está dizendo que o enriquecimento é um sinal de que eu vou para o céu. Essa religião me interessa muito. Então o calvinismo ele ajudou muito a consolidação da classe burguesa, porque ele autorizou o acúmulo do capital. Então isso é um passo importante na história da Europa, consequentemente na história do mundo que a gente tem até hoje. E não é à toa que agora no final do século XIX, começo do século XX, o Max Weber, um sociólogo que olhou lá para trás e interpretou esses acontecimentos da seguinte maneira: a ética protestante, ou seja, o modo de se comportar, as condutas trazidas pela reforma protestante, em especial pelo calvinismo, favoreceram o desenvolvimento do capitalismo, porque os interesses eram muito próximos. Aí ele escreve esse livro famoso, com certeza vocês viram nas aulas de filosofia, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.